Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 22ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, duas coisas me chamam a atenção nessa liturgia de hoje, no evangelho dessa liturgia de hoje. Primeiro, a autoridade de Jesus. Reparem vocês que Jesus tem autoridade, ele age com autoridade, não com autoritarismo. É assim que deve ser, é assim que tem que ser. A gente fica reparando como as pessoas gostam de mandar, como as pessoas gostam de falar o que as outras devem fazer no sentido de autoritarismo. E coloca tudo a perder porque ninguém está ali para obedecer ordens. Na pastoral, nos movimentos, na igreja, nós estamos todos ali para servir. Todos estamos ali para servir. Não tem aquela de que eu sou o presidente, eu sou o coordenador, eu mando, essa coisa toda não. Claro, a gente precisa de alguém que coordene os trabalhos, alguém que dirija, oriente, conduza os trabalhos realizados. Mas ninguém está ali para poder obedecer ou cumprir ordens de quem quer que seja. Nós não estamos numa empresa no qual o patrão dá as ordens e os funcionários obedecem. Não. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos tomar consciência disso. E é tão comum a gente ver em nossas comunidades as pessoas mandando. Eu mandei fulana a fazer isso e ela não fez. Eu mandei cicrana a fazer isso e fulana não fez. Olha, eu vou dizer para vocês com muita caridade. É um autoritarismo que a gente não tem e acaba querendo impor às pessoas. A autoridade, ela é algo que é dado pelos outros. A pessoa não precisa ser autoritária para ter autoridade. Por exemplo, se uma professora começa a gritar na sala de aula pedindo aos alunos para se calarem, daqui a pouco os meninos também começam a gritar. Se uma pessoa, começa a brigar com a outra e a outra silencia, daqui a pouco vira um silêncio que acabou tudo. Então, se todo mundo começa gritando, dando uma de que quer ganhar pelo grito, não tem nada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a primeira coisa, em nossas comunidades, nada de autoritarismo. Nós precisamos ter autoridade. O presidente, o coordenador do grupo não precisa ser formado, catedrático, doutor, no que quer que seja. Ele precisa ter autoridade. Por mais simples que seja, ele tem que ter autoridade. Eu fico encantado com minha mãe, com meu pai, Meu pai já é falecido, minha mãe, graças a Deus, está firme e forte aí com a gente. Então eu fico impressionado porque eles não tinham autoritarismo com a gente. Eles tinham autoridade com a gente. Nós não tínhamos e nem temos medo da minha mãe, nem tínhamos medo do meu pai. Nós tínhamos respeito por eles.
Vocês estão entendendo como é que é diferente? Nós não tínhamos lá na minha cidade, nós não tínhamos medo do padre. Nós não olhávamos para os padres, né, que trabalharam e trabalham tão bem lá na nossa paróquia, na nossa cidade, como que quem manda e a gente. Não, a gente respeitava eles. E eles também respeitavam o povo. E era tão bonito, era tão bom de se ver. Então, a gente tem que aprender isso. A autoridade é diferente de autoritarismo. Depois, a gente vai ver que o demônio, na liturgia, né? O demônio, ele também conhece Jesus. Ele também sabe quem é Jesus. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que vêm falando de Jesus, falando de Deus para vocês, e vocês seguem como se, não, Deus é um só, Deus é isso, com essa conversa fiada, essa conversa mole. Não, Deus é um só, não é? Deus está em todo lugar, Deus não está em todo lugar, não. Deus não é um só também, não. Deus é único e Ele sabe muito bem onde Ele está. Ele não está em todo qualquer lugar, não. Deus também tem o querer dEle, tem a vontade dEle. E Deus não vai querer estar em lugares que Ele não é querido, que Ele não é desejado, que nem nada. Então a gente tem que aprender isso também. E parar com essas desculpas bestas, essas desculpas de conversa fiada, de que Deus é um só, de que Deus está em todo lugar, para justificar os nossos erros, as nossas permanências em locais inadequados, locais que não devem, que a gente não deve estar. E aí começa, Deus é um só, Deus está em todo lugar, e não sei o quê. Então não tem nada eu ir para não sei para onde, não tem nada eu fazer isso, não tem nada eu fazer aquilo, porque Deus... E aí joga a culpa tudo em Deus. É verdade? Deus é onipresente, onisciente, onipotente, isso é verdade. Mas tudo tem seu limite, até mesmo para Deus. Ou melhor, até mesmo para a nossa concepção de Deus. E o maligno, ele também sabe quem é Deus. Que queres de nós, Jesus? Nós sabemos quem tu és. Tu és o Filho de Deus. Tá vendo? Então cuidado, cuidado com essa conversa mole de ir atrás de todo mundo que acha que está falando de Deus. Meu pai já dizia, Nina, a gente pensa que o povo besta está acabando e morre um, nasce 10. Assim já falava meu pai, que não é possível. No tempo que nós estamos vivendo hoje, ainda ter pessoas que acreditam em certas conversas fiadas, certas conversas mole que tem por aí. E infelizmente nosso povo segue, nosso povo vai atrás. Por quê? Porque está falando de Deus. Então a pessoa, na verdade, está querendo dizer que não sabe nem quem é Deus. E vai aonde, em qualquer lugar, achando que está seguindo a Deus. Jesus também já disse em outros momentos nos textos sagrados, vai chegar um tempo que vocês vão correr para lá e para cá, achando que estão me servindo, achando que estão me anunciando, mas não é não. Não é não. Então, cuidado com isso, cuidado. Então, Jesus proibiu o maligno de falar dele. Por quê? Porque para falar de Jesus, para falar das coisas de Deus, nós temos que ter autoridade. Autoridade que é dada não pelos outros. Agora, para se falar de Deus, é necessário uma autoridade dada pelo próprio Deus. E Jesus falava como quem tem autoridade, dada pelo próprio Deus. E se você é uma pessoa de autoridade, se é o presidente, se é o coordenador, se é o dirigente da comunidade, então você está investido dessa autoridade que é dada pelo próprio Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, existem funções na igreja que a gente recebe a autoridade de forma mais concreta. Por exemplo, os padres, os religiosos, os bispos, o Santo Padre o Papa. Então nós somos de fato delegados, nós temos que confirmar essa nossa autoridade dada pela igreja. Então nós falamos, os padres, os bispos, diáconos, nós falamos em nome da igreja. Porque a igreja é, por excelência, a depositária dessa autoridade de Deus. Então é por isso que quando um padre fala, todo mundo tem que baixar a cabeça. Não é questão de clericalismo, não é questão... É por causa da autoridade dele.
que ele recebeu da igreja. Quem é um padre? É uma autoridade. Ah, mas o padre na nossa paróquia deixa a desejar, o padre na nossa paróquia... Nós não estamos para medir força com ele, não. Nós não estamos para poder competir com o padre, não. Ele tem autoridade, por mais simples. Lembrem-se de São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Então vocês vão ver que não precisa disso tudo, não. Medir forças com o padre. Se você acha que você tem condições melhores do que o seu padre, então ajuda ele. Entra na dinâmica de contribuir para que ele possa ajudar a comunidade e não ficar falando, entrando numa competição, fuxicando para o bispo, queixando e fazendo coisas que não é legal, que não é bom. A mesma coisa vale para os outros da comunidade. Você está lá na sua paróquia, no seu movimento, no seu grupo, e aí leva para o padre: vou falar para o padre que fulano, você, não sei o quê. E fica aquela briga, aquela picuinha, aquela fuxicaiada entre os membros da pastoral, e aí a gente fica pensando assim: meu Deus do céu, as pessoas querem ganhar no grito, e essa autoridade não pode ser assim. Quando a gente faz uma assembleia e escolhe o coordenador, o presidente, o líder, o dirigente do grupo, nós estamos dando autoridade para ela. Repito, não aquela autoridade de quem manda e os outros obedecem, não. Aquela autoridade de nos representar, de nos orientar, de nos fazer conduzir pelo caminho mais certo, o caminho melhor. E nós que somos essas pessoas investidas de autoridade, não podemos perder jamais, nunca, a humildade, a serenidade. Fale com humildade, mas fale com autoridade. Fale seguro do que você está fazendo. Fale de forma que todos percebam que você tem no seu controle a autoridade de quem conhece, de quem sabe do que está falando, do que está fazendo. Se você fala com autoridade, até o maligno, como nós ouvimos no Evangelho, te obedece. Mas se você fica com conversa mole: eu não sei, será? Eu não sei. Então pode ter certeza que se nem as pessoas vão te obedecer, vão te entender, vão te atender, veja lá o maligno. Então, força, coragem, perseverança. Você está falando das coisas de Deus. E repito, não saiam por aí buscando Deus onde Ele não está. Deus está naqueles que Ele investiu de autoridade, que Ele colocou no caminho de cada um de nós para desenvolver, para fazer o que é e que deve ser feito pelo bem do reino de Deus e para a maior glória dele. Então, na oportunidade, a gente agradece a todas as pessoas investidas de autoridade, que coordenam, que trabalham conosco na igreja. A gente sabe que não é fácil. Mexer com gente é uma coisa que Ave Maria, né? Mas exatamente por isso nós temos essa autoridade para poder compreender as pessoas, entender as pessoas, fazer com que as pessoas cheguem ao verdadeiro conhecimento de Deus. Reparem, ao verdadeiro conhecimento de Deus e não um Deus abstrato, um Deus que é só na nossa cabeça que existe. Não. Então, eu vou pedir para Nossa Senhora que abençoe cada um de nós e nos faça cada vez mais pessoas cheias de autoridade no anúncio da palavra divina. Amém.